Saudação de paz, que Deus abençoe as suas vidas, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estamos aqui para mais uma lição e o tema dessa lição do quarto trimestre, lição de número 5, é Contra os falsos profetas. Quem foi o primeiro profeta na Bíblia Sagrada? Será que hoje existe falsos profetas? E qual foi a primeira profecia contextualizada na Bíblia Sagrada? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta videoaula. Que Deus abençoe as nossas vidas. Saudação de paz, que Deus abençoe mais uma aula desse quarto trimestre, falando sobre contra os falsos profetas. A leitura em classe desta lição está inserida no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 10. Mas antes de estarmos trazendo esse estudo, eu quero te pedir que você deixe um like, você se inscreva nesse botãozinho aí do lado, está escrito inscreva, e acione o sininho para que todas as vezes que nós postarmos uma mensagem, um estudo, o YouTube ele esteja assim te avisando. A lição de hoje fala sobre os falsos profetas, no período a qual o profeta Ezequiel estava vivenciando. Com um cunho de introdução, nós falamos acerca das abominações no templo, onde Deus mostra ao profeta Ezequiel acerca do que estava acontecendo no templo. E logo depois, o Senhor também mostra a Ezequiel em visão acerca da glória de Deus se retirando do templo. Essas foram as lições, as duas lições anteriores. Se você não viu, dê uma olhada aí nessas lições. E o Senhor agora está dando a Ezequiel uma revelação acerca do que estava acontecendo tanto em Israel, em Jerusalém, quanto dentro do cativeiro babilônico, acerca dos falsos profetas, aqueles que se diziam profetas. Mas para que a gente entenda acerca dos profetas, nós precisamos entender aonde foi que começou a primeira profecia na Bíblia Sagrada. A primeira profecia na Bíblia Sagrada, ela está inserida no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Essa profecia foi liberada pelo próprio Deus. Mas aonde eu encontro, presbítero Jailton, o título, alguém sendo intitulado como profeta? A primeira pessoa a ser intitulada como profeta foi o patriarca Abraão, que foi chamado de profeta no texto canônico bíblico. Mas você vai dizer assim, mas no livro de Judas, a Bíblia diz que Enoque profetizou, mas Enoque, ele não foi chamado de profeta dentro do contexto bíblico. Ele foi o primeiro homem a profetizar. Mas nós vamos adiante aqui. O primeiro tópico desta lição fala sobre os profetas. O primeiro tópico fala o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navir. A palavra navir, ou seja, a função do profeta, era aquele que ouvia de Deus e transmitia para o seu povo. Nós precisamos entender que o termo usado aqui, relatado pelo contexto bíblico,
é que o profeta ele ouvia da parte do Senhor e transmitia para o povo. A função de um profeta, ele não só tinha revelações do futuro, mas ele tinha revelações do momento presente que ele estava vivendo. Como assim? Nós podemos ver que quando o Senhor dá a revelação a Ezequiel acerca das abominações que estavam ocorrendo no templo, era no tempo presente. Então, o profeta não tem só visões do futuro. Então, o Senhor, ele estava mostrando para Ezequiel algo que estava acontecendo naquele exato momento que Ezequiel estava vivenciando ali dentro do cativeiro. O segundo tópico, subtópico, outros termos para designar-se aos profetas de Deus. Havia outros termos usados na Bíblia, como embaixadores, como servo do Deus Altíssimo, homem de Deus. E no original, a palavra profeta no hebraico significa navir, rorer ou roser, que nos traz a origem da palavra profeta. Os falsos profetas não tinham um termo usado aqui no terceiro subtópico, não tinham um termo para identificar os falsos profetas. Ou seja, o termo usado tanto para os profetas de Deus quanto para os falsos profetas, o termo era o mesmo. Mas nós precisamos entender que esses profetas, eles se intitulavam, eles traziam mensagens falsas para a nação de Israel, mas nós precisamos entender que através do mandamento do Senhor, através da ordenança de Deus, ali no livro de Deuteronômio, através de Moisés, existia uma sentença para esses falsos profetas. Capítulo de número 18, versículo de número 20 ao 22, diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outro Deus, terá que ser morto. Mas talvez você se pergunte: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E se que o profeta proclama em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir? Essa mensagem não vem do Senhor. Ou seja, o contexto ali está dizendo que quando este profeta ele liberar uma palavra e isso não acontecer, essa profecia não vem de Deus. O que estava acontecendo ali na nação de Israel Jeremias estava profetizando, dizendo que o cativeiro era iminente. O profeta Ezequiel, no cativeiro, estava dizendo que Deus estava agindo com juízo para com o povo. Mas os falsos profetas, pelo contrário, estavam trazendo mensagem que acalentava o coração do povo, dizendo que Deus ia dar livramento, que Deus ia agir com poder no meio do seu povo. Nós precisamos ter o discernimento do que é um falso profeta, aqueles que estão proferindo mentira, usando até mesmo a palavra do Senhor, ou aquilo que está nos seus pensamentos, no seu coração. O segundo tópico dessa lição, ela fala sobre os falsos profetas em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Os dois lados, tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A bênção, mas também tem a maldição. Tem o justo e também tem o injusto. Tem o profeta
legítimo, mas também tem um falso profeta. Nós precisamos entender que, como existe o bem, existe o mal, como existe o justo e o injusto, também existe o profeta legítimo do Senhor, mas também existe o falso profeta. Assim como existe os bons pastores e os maus pastores, os falsos ensinadores, falsos mestres e os mestres enviados por Deus. Nós precisamos entender que não é diferente nos nossos dias, que hoje nós vemos muitos que se dizem profeta, que profetizam para o seu bel prazer, para se intitular homens de Deus. O segundo subtópico desse segundo tópico fala a apresentação, a expressão profeta em Israel só aparece 2 vezes nesse contexto. Ou seja, não nas escrituras hebraicas, a palavra profeta, como nós falamos, a palavra navir ou rorer ou roser, ela aparece nesse contexto, a qual o capítulo de número 13, versículo 16, e no capítulo de número 38, versículo 17. Esses falsos profetas, esses homens que profetizavam ao seu prazer, aquilo que vinha ao seu coração. Mas dentro desse contexto do capítulo 13 de Ezequiel, existe 2 termos usados pelo profeta Ezequiel. O primeiro termo é o desserviço dos profetas. Eles são chamados de profetas loucos. No versículo de número 3 do capítulo 13, o profeta Ezequiel diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ou seja, o profeta traz um alerta acerca desses profetas loucos aqui dentro desse contexto. Quando ele usa esse termo louco, ele estava dizendo que era até mesmo aqueles que conheciam a palavra do Senhor, mas estavam profetizando segundo o desejo do seu coração. Eles são chamados de tolos, de insensato, de Nabal ou Navar, aqui num texto hebraico. Afronta a Deus. Eles zombavam de Deus, eles zombavam do profeta. Eles, aqui dentro desse contexto, eles estavam profetizando contra Deus, contra os profetas do Senhor. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles queriam ser reconhecidos pela corte, pelos príncipes, pelos sacerdotes. Então, tudo aquilo que os profetas, como Jeremias, como o profeta Ezequiel, estava profetizando sobre o juízo de Deus, esses profetas loucos, eles profetizavam contra isso, dizendo que Deus não ia trazer juízo, que Deus não ia trazer sofrimento, que Deus não ia trazer o cativeiro, ou seja, profetizando contra os profetas do Senhor. Ou seja, para que fosse reconhecido, para que fosse aplaudido, ou seja, profetizando aquilo que agradava o coração do povo, aquilo que massageava o coração do povo. E hoje não é diferente. Hoje nós temos um grupo de pessoas que estão pregando, que estão anunciando, que estão ensinando que é só mar de rosa, que é só vitória, que é só bênção. Mas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. O apóstolo Paulo, ele disse: eu carrego as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, ele padeceu, ele sofreu naufrágio, ele sofreu açoites por causa do amor ao Evangelho, da pregação do Evangelho,
por pregar a verdade. João Batista foi degolado, perdeu a cabeça por pregar a verdade. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que está pregando só palavras de bênção, palavras que massageiam o ego humano, ou seja, que traz acalento ao coração para que sejam promovidos. Esses loucos aqui que o profeta Ezequiel estava falando, era um grupo que se levantou para trazer uma palavra que massageava o coração do povo. Só que muitos deles estavam vendo que tais profecias não estavam se cumprindo e que as profecias que saíam dos lábios do profeta Jeremias, que estavam saindo da boca do profeta Ezequiel, estava se cumprindo na íntegra. Ou seja, o verdadeiro profeta, o profeta chamado por Deus, escolhido por Deus para pregar a verdade. Não deixe de pregar a verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, porque é essa palavra que traz vida, que traz consolo, ainda que seja uma palavra de conserto, ainda que seja uma palavra de correção, mas se veio da parte de Deus, ela tem direção. A segunda expressão do profeta Ezequiel, dentro do contexto, ele chama raposas do deserto. No versículo de número 4 do capítulo 13, ele diz assim mesmo: os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Ou seja, o profeta Ezequiel, ele usa dois termos para esses falsos profetas. Primeiro, ele chama eles de loucos. E segundo, ele chama como raposas no deserto. Ou seja, aquele que aproveita-se do momento de fragilidade, do momento de destruição que o povo estava vivendo, tanto economicamente como espiritualmente, moralmente. E aí esses profetas se aproveitam dessa situação para proferirem palavras que não vieram da parte do Senhor. Esses quatro é uma metáfora acerca dos chacais que, em meio às ruínas, em cidades e civilizações devastadas, isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo, ou seja, ele se aproveitava da fragilidade do momento que o povo estava vivendo, aonde o povo estava vivendo um momento de ruína, de destruição, e eles estavam profetizando ao coração do povo aquilo que não vinha da parte de Deus. E muitas pessoas aproveitam do momento que você está vivendo hoje de dor, de sofrimento, para querer trazer palavras se dizendo profetas de Deus, aproveitando o momento de fragilidade que você está vivendo na sua vida. Mas tenha um discernimento, tenha um entendimento se essa palavra ela vem de Deus ou não vem do Senhor. Esse termo usado pelo profeta representava um animal que se aproveitava ali de animais frágeis em meio ao deserto para se beneficiar, ou seja, para se alimentar daqueles animais que não tinham força para enfrentar o deserto. E ali eles se beneficiavam, os chacais. Então, ele está usando isso como figura. Muitos estão se aproveitando do seu momento de fragilidade, dizendo que Deus está mandando você fazer isso, e você acaba acatando uma palavra de um mero homem que está se aproveitando do seu momento de fragilidade, ou seja, no seu momento de dor, do seu momento de decepção que você está vivendo. Mas tenha o cuidado e tenha o discernimento para perceber esses tipos de profeta que estão se levantando no nosso meio. O terceiro tópico dessa lição, sobre a geração das mensagens.
em Israel havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus. Ou seja, em todo o tempo que Deus sempre levantou homens, sempre tinha os opositores. Nós percebemos isso no livro de Reis, quando Deus levanta o profeta Elias. Havia ali também um grupo de profetas que se assentava à mesa de Jezabel. Os profetas de Baal, os profetas de Azera, que se assentava à mesa, que profetizava aquilo que massageava o coração do rei, aquilo que massageava o coração da rainha, ou seja, aquilo que trazia acalento ao coração do povo. Mas quando o profeta Elias surge e ele traz uma palavra de conserto para o povo, muitos se rebelaram contra o profeta Elias, dizendo que ele estava causando problema na cidade. Mas quando Deus manda, Deus garante. Então, no tempo de Ezequiel não foi diferente. Mesmo dentro do cativeiro, do ciclo ali dentro do cativeiro, estava se levantando falsos profetas para profetizarem contra as profecias que estava vindo da parte de Deus, a mensagem que vinha de Deus. E muitos deles usavam dizendo que a mensagem que eles estavam transmitindo vinha da parte do Senhor. O primeiro subtópico do terceiro tópico, o profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, como nós falamos na VIR, quando se refere ao profeta legítimo, vem sempre acompanhado de uma qualificação que o identifica, que é mensageiro do Senhor. O mensageiro do Senhor, o porta-voz do Senhor, aquele que transmitia a palavra do Senhor. O papel do sacerdote era representar o povo diante de Deus, mas o papel do profeta era representar Deus diante do povo. Observemos que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro, ali no Egito, o Senhor disse: Moisés, tu serás para o meu povo, para Faraó, como Deus, e Arão, seu irmão, será como um profeta. Ou seja, o Senhor trazia a palavra ao coração de Moisés, Moisés transmitia a palavra a Arão, e Arão era o porta-voz, aquele que recebia da parte de Deus e transmitia aos ouvidos do povo que estava ali no Egito a mensagem do Senhor. O papel do profeta no Velho Testamento era trazer uma palavra de conserto, ou seja, quando o povo se desviava da presença, quando o povo saía do propósito de Deus, Deus levantava o profeta. Deus chamava e levantava um profeta para trazer uma mensagem ao coração do povo, para que o povo retornasse. O povo ali, no período do reinado de Acabe, o povo havia se corrompido, adorando a Baal, adorando a Zera, havia deixado os princípios, a adoração ao Deus eterno, ao Deus poderoso, e era necessário que o povo se voltasse. Assim também, quando Deus levanta o profeta Abacuque antes do cativeiro babilônico, e o profeta Abacuque ainda quer interceder pelo povo, mas o profeta ele tem uma visão do que sucederia ao povo, mas mesmo assim o profeta profetizando para o povo não se arrependia dos seus maus caminhos. O papel e a função do profeta no Antigo Testamento era trazer o povo de volta para a presença do Senhor. Quando surge ali, hoje nós não temos
o ministério profético. Hoje nós temos o dom de profetizar. Nós precisamos entender que o próprio Jesus disse que o ministério profético foi até João. Então não existe um ministério profético hoje, mas o ministério profético no Antigo Testamento, no Velho Testamento, ele teve um grande papel na sociedade, no meio do povo de Deus, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para o caminho do Senhor. Ou seja, hoje o nosso papel, o segundo subtópico, os portadores de mensagem falsa, ou seja, no segundo tópico fala daqueles que transmitiam falsos ensinamentos, ou seja, era a fraude. Nós podemos usar como pirataria, né? Aquele que copia, aquele que pega algo original e copia. Esses daí faziam dessa maneira. Esses daí eram uma cópia, queriam ser cópias dos verdadeiros profetas. Ou seja, mas a forma que eles transmitiam a sua palavra, a forma que eles trazia a sua mensagem era de uma forma mentirosa. Usava mentira, né, como fundamento da sua profecia. E a mentira, todos nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o pai da mentira é o diabo. Então esses falsos profetas, eles traziam mensagens mentirosas ao coração do povo, trazendo adivinhações, ou seja, querendo adivinhar o que ia suceder, o que não ia acontecer no meio do povo, sem respaldo nenhum da parte de Deus, sem direcionamento nenhum da parte de Deus. Um bando de falsificadores da palavra. Nós precisamos atentar os nossos ouvidos para o que nós estamos ouvindo hoje. Se tem respaldo da parte de Deus. Se aquilo que está sendo transmitido vem de Deus, vem da palavra do Senhor, ou se tão somente palavras expressas, palavras copiadas e mentirosas, copiando a verdade e transformando em mentira. Nós precisamos entender que no tempo de hoje nós estamos vivendo uma geração de falsos mestres, falsos doutores, aqueles que estão distorcendo a palavra do Senhor, trazendo palavras mentirosas para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente, onde você abre e começa a assistir e se alimentar dessas mentiras, dizendo que é a palavra de Deus. Nós precisamos despertarmos. Essas mensagens destrutivas, como as mensagens falsas de hoje, a mentira é o oposto à verdade. Trata-se de prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual, da desonestidade. É uma distorção da verdade. E da nossa relação com Deus e ao próximo. Ou seja, nós podemos perceber que a distorção, ou seja, distorcer a palavra do Senhor para que o povo se afaste de Deus. Nós precisamos viver a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é comparada com uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor, ela tem um poder de penetrar, de adentrar o seu coração, de trazer
quando a palavra do Senhor ela nos confronta, é para que nós entendamos que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar. Mas quando a palavra ela só massageia o nosso ego, o nosso intelecto, é uma palavra que traz só alegria, só coisas boas. Nós precisamos entender que nós precisamos ser confrontados, porque o pecado ainda é pecado. A prostituição ainda é prostituição. Então nós precisamos entender o erro continua sendo erro. Ela não mudou. A palavra do Senhor ela é a mesma. Os anos mudam, os anos passam, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. Ela não muda. O terceiro subtópico desse terceiro tópico fala a ira de Deus contra os falsos profetas. Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20 ao 22, que o Senhor dá uma ordem através de Moisés, dizendo para o povo que aquele que profetizar, aquele que disser em meu nome, sem eu ter dito, tal é digno de morte. Então, muitos estão profetizando, a sentença contra ele vinha de Moisés. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22, onde nós lemos no início da aula. Fala em nome de Yahvé, sem que ele tivesse autorizado, era um crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelo governo. Ou seja, esses falsos profetas aqui, eles queriam só posição. Eles só estavam preocupados, eles não estavam nem preocupados com a sentença de morte. Eles estavam preocupados com a posição que eles poderiam exercer dentro da nação de Israel. Ele pouco estava se lixando para o juízo da parte de Deus. Mas nós precisamos entender que havia uma sentença da parte de Deus sobre eles. Eles contavam com a proteção do Estado, pois sem discursos, com os seus discursos agradáveis, agradavam a autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época eram funcionários públicos, ou seja, eram profetas que eram contratados pelo império, ou seja, pelo governo, e eram tidos até mesmo como funcionário público, ou seja, para profetizar aquilo que massageava o coração do povo, se aproveitando do sofrimento, para que o povo não ficasse disperso, para que o povo não se afastasse da sua pátria mãe ou da sua cidade. Então eles usavam esse sofrimento para trazer um discurso, né, de coisas boas que ia acontecer, sendo que nada disso ia acontecer, porque havia um juízo da parte de Deus em vigência naquele momento. Os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores ainda disseminam heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Nós precisamos estar atentos que assim que como no período do Antigo Testamento, no período do cativeiro babilônico, tiveram os falsos profetas, aqueles que proferiam mentira, aqueles que falavam em nome de Deus sem Deus ter mandado. Hoje nós vivemos uma geração de falsos mestres, de falsos que se levantam para trazer ensinamentos contrários à palavra do Senhor, disseminando no meio do povo heresias, mentira, engano, trazendo
inverdades sobre a palavra do Senhor e muitos estão se alimentando disso. Que nós venhamos ter esse cuidado, que nós venhamos estar cautelosos com isso. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus continue te abençoando, que tem nos acompanhado e que essas aulas elas enriqueçam e te ajudem no seu crescimento quando for participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.